boa tarde, flores, dessa linda tarde de sábado. Sejam todos muito bem-vindos ao Portal da Cura, aqui comigo, Patrícia Kovacic, na Rádio Vibe Mundial. Esse programa que vai ao ar todos os sábados, aqui, 5 horas da tarde, com 1 hora de duração. A gente procura aqui, eu e Jean, que está presente aqui na técnica, me ajudando a trazer reflexões e conversas num clima mais tranquilo, para cada vez mais abrirmos nossa consciência do que existe, às vezes que é novo para nós, mas que tem uma caminhada longa. Assim como o nosso assunto hoje, que é homeopatia, mas com um olhar especial visando o Covid, visando esse nosso momento, já tem aí dezenas, décadas e séculos trabalhando a homeopatia, e agora a gente consegue descobrir um pouquinho mais. Quais outras técnicas e caminhos que estão aí há centenas e milhares de anos, tão próximos a nós, que a gente não acessou ainda? O que mais que eu posso conhecer, né, e explorar que possa melhorar a minha qualidade de vida e meu bem-estar? Então, o convite aqui, a partir deste momento no Portal da Cura, é que você se permita ouvir um pouquinho mais do que tem aí de novo no seu universo para trazer qualidade de vida, harmonia e seguir feliz aqui conosco, né, Jean? Nessa próxima hora. O programa tem um fundo muito importante que nos une aqui, que é a associação a qual eu trabalho voluntariamente, que é a Associação Estevão e Maria Kovacic. Aos ouvintes que me acompanham todos os sábados já conhecem um pouquinho dela, né? Eu tenho ainda a graça e a satisfação de saber que muitos de vocês, nesse último ano, já conseguiram acessar o método Kovacic, conhecer mais sobre essa prática, que Estevão Kovacic, há 60 anos atrás, aqui no Brasil, desenvolveu numa terapia natural, voltada aos pacientes que recebem diagnóstico de câncer. Então, eu convido vocês que ouvem pela primeira vez sobre essa técnica a acessar o site e também o nosso canal no YouTube e conhecer um pouquinho mais da teoria e dos cuidados que você precisa para poder indicar ou até mesmo fazer essa técnica. Então, é aemk.org.br. E lá no YouTube é AMK Brasil. Lá você consegue acessar tudo, inclusive um documentário que eu vou deixar a dica aqui, para vocês fecharem o sábado assistindo, Da Origem ao Fim do Câncer. É o nome dessa história, você vai conhecer mais sobre a vida e pesquisa do Estevão Kovacic. Então, sejam muito bem-vindos a esse tratamento, sejam muito bem-vindos à nossa tarde. E eu aproveito e já dou boas-vindas à minha convidada querida. É uma honra receber ela aqui. Eu fiquei muito feliz com a resposta positiva ao convite. Eu escuto, leio, inclusive uso as medicações homeopáticas que ela desenvolve aí no último ano, então é uma felicidade grande, uma conquista tê-la conosco aqui. É a doutora Marília de Toledo César, ela que é farmacêutica, doutora em farmacêutica e saúde pública, né? Uhum. E ela é responsável por uma das farmácias mais conhecidas de homeopatia, que é a HN Cristiano. Então, ela também tem um laboratório onde eles manipulam e desenvolvem matrizes vendidas ao longo do Brasil, né, ao redor do Brasil, para poder desenvolver essas medicações e entregar a toda a nossa população e nossa sociedade brasileira. Agradeço muito a sua presença e dou as boas-vindas a você e a sua voz e o seu conhecimento nessa tarde de sábado. Agradeço, Patrícia, é uma honra estar aqui, uma oportunidade, falar de homeopatia, para quem quiser escutar, quem quiser saber um pouco mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. E os ouvintes também. A homeopatia tem sido muito requisitada, né? Sempre foi, como posso falar, polemicamente falada, né? E questionada, como qualquer outra prática, né? Que tem a sutileza como uma forma de mecanismo de entrega de resultado. Mas, no último ano, ela foi muito especial para algumas pessoas que não tinham caminhos, né, não tinham meios de enfrentar o Covid, e a homeopatia se mostrou super aliada de cuidar dos sintomas e das pessoas que manifestavam o Covid. Nesta caminhada, eu pessoalmente, através do meu homeopata e minha família, descobrimos o Coroninum. E a partir dele que eu descobri você, doutora. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você, um pouquinho da sua história de formação, até chegar neste nosso ano tão, tão importante que foi 2020. Uhum. Eu sou farmacêutica, formei na USP e depois disso, depois de um tempo, fui fazer o curso de saúde pública, também na Universidade de São Paulo. E depois, assim, eu sou casada com um engenheiro e nós buscávamos um negócio próprio para nós. Então, era uma farmácia ou alguma coisa
da engenharia mecânica, acabou sendo uma farmácia. Fui visitar alguns colegas que tinham farmácia, e naquela época, né, formei em 79, farmácia não tinha o farmacêutico presente. O farmacêutico era uma pessoa que assinava só, mas que não estava presente na farmácia. Isso não era alguma coisa que me atraía. Comecei a conversar com alguns colegas, até que cheguei num casal de santos, 2 casais, aliás, e que me deram a oportunidade de ir lá conhecer, ver como era uma farmácia. Eu levei um susto quando cheguei lá e vi que era uma farmácia homeopática. Você esperava uma farmácia de rede? Não tinha ideia. Eles falaram, como assim? Na você Praia não de sabia, Santos, né? né? E daí eles falaram, mas venha ver, né, como é. Como é diferente, inclusive, porque a gente ia no balcão, conversava com o cliente que vinha com uma receita ou vinha com uma dúvida, um pedido de ajuda, e aí entrava e fazia o medicamento, e voltava e entregava de novo para o paciente, que é uma coisa muito diferente da drogaria, especialmente da drogaria daquela época, né? E assim eles me deram a oportunidade de aprender com eles. Então eu ia de manhã, voltava à noite de ônibus, ia e voltava estudando. E assim, meu marido começou a procurar um imóvel em São Paulo para a gente se estabelecer como farmácia. Me deram todas as oportunidades de matéria-prima e tudo, sou muito grata a eles. E assim que a gente começou, sem conhecer muita coisa, sem ser muito conhecido, né? E passo a passo a coisa foi indo. Depois eu fui fazer curso de homeopatia, claro, no ano seguinte, não o curso que eles desejavam, porque nessa época eu engravidei, e era um curso fora de São Paulo, aí ficava muito difícil ir com o bebê. Então fiz um curso aqui em São Paulo, também foi excelente, e devagarzinho esse caminho foi indo. Acabei me dedicando bastante a essa área, a farmácia, e surgiu a oportunidade de entrar no mestrado na saúde pública. E isso foi também antes até da farmácia. E aí ficou um pouco difícil levar as duas coisas, mas consegui ir levando, demorei bastante, né? E tive filhos nesse tempo, tive mais farmácias e fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, que sempre considerei importante para que a gente tivesse mais respeito do ponto de vista acadêmico, né? E levasse esse respeito à própria terapia alternativa, integrativa, complementar, era uma preocupação como a gente chamava. muito nata sua, né? Era. Além de gostar de levar estudar. Seriedade. Né? De levar seriedade, além de gostar de estudar. Então, dessa maneira, foram aparecendo muitas coisas, participando de associações, de cursos. Eu me tornei a secretária de farmácia da Liga Médica Homeopática Internacional. Com isso, durante 15 anos, eu ia a congressos em vários países do mundo e conhecia a homeopatia, então, que acontecia em todos esses países, né? Esse intercâmbio também, claro, eu ganhei muito com isso. Trouxemos os florais de Bach para o Brasil em 1990, os primeiros kits. Então, foi uma vivência muito grande dentro da homeopatia. E quando começou a pandemia, você falou que a homeopatia é polêmica, muito polêmica, desde o tempo do Dr. Samuel Hahnemann, que foi o médico alemão que passou a receita do bolo de como a homeopatia podia ser exercida, porque não foi ele, foi Hipócrates, né, o pai da medicina, que falou que podia curar pelo contrário ou podia curar pelo semelhante. Só que ele não falou como isso aconteceria. E o Hahnemann, então, conseguiu, ao longo da vida dele toda, que teve muitos anos de vida, morreu com 87 anos, se eu não estou enganada, e foi mudando, testando. Ele teve que criar o medicamento, ele teve que fazer o papel do farmacêutico, porque ele estava criando uma coisa nova. Sim. E ele fez isso de uma maneira customizada. Então, tinha o paciente... o medicamento não está tão bom. Ia lá no laboratório, fazia um pouco diferente, voltava, via os efeitos. Então, isso tudo é uma vida riquíssima que ele teve, mas muito polêmica. Sim. E naquela época não tinha vacinas, não tinha antibióticos. Então, as doenças epidêmicas, elas eram extremamente importantes, muito mais até do que hoje. Né? E ele foi usando, então, a homeopatia, buscando a substância que, administrada a uma pessoa saudável, provocasse sintomas parecidos, né?
essa é a lei da semelhança. Dentro da lei da semelhança, a gente pode falar numa particularidade que é a lei dos iguais. Então, às vezes, você tem a isopatia, e que se justifica especialmente no momento de guerra, como a gente está hoje. Né? Então, o que provoca os sintomas? É o vírus? Então, vamos fazer um medicamento com o vírus. E há um ano atrás, mais ou menos, alguns médicos, alguns homeopatas ligavam e falavam: Marilis, como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? E, então, como seria conseguir o vírus para poder fazer o preparo do medicamento, que é uma coisa, vou dizer, simples de fazer, né? Através da dinamização, que são diluições, agitações, mas é uma coisa relativamente simples. Relativamente simples. É, mas assim, não, simples assim, não era simples porque a gente lidava com um vírus que a gente não tinha nem ideia. Né? E há um ano atrás, quer dizer, se hoje a gente não está nem um pouco confortável com ele, há um ano atrás a gente estava mais apavorado porque não sabia onde que isso ia nos levar, né? E então, você poderia ter uma cultura de vírus, e isso a gente não tinha à disposição, praticamente não tinha em lugar nenhum. A gente poderia pegar um vírus vacinal, também não tínhamos há um ano atrás. Então, a terceira e única fonte que a gente imaginou de vírus seria no doente, né? E assim a gente foi atrás de secreção de doentes. Foram 2 médicos, 3 farmacêuticos que participaram desse trabalho. Um médico do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Externo, conseguiu 2 pacientes e chamou a farmacêutica Lígia, da farmácia Átomo, então, para fazer as dinamizações iniciais para ele. Você parte da secreção e você faz diluições e agitações em álcool. Olha que maravilha, porque é o que a gente usa para justamente, né, para se proteger, prevenir, né? Então, essas dinamizações foram feitas em álcool. E em Curitiba, um outro médico também conseguiu o paciente, o Dr. Carlos Eduardo Leitão, e o farmacêutico Maurício Vilela, da farmácia Dr. Nilo Cairo, dinamizou então a secreção de 2 pacientes. Eles fizeram esses passos iniciais. Quando eu falo diluir, é diluir na proporção de 1:100 várias vezes. Então, eles foram feitos algumas vezes no Rio, em Curitiba. Esse material veio para São Paulo. E por que eu não consegui? Porque eu não conseguia médico, assim como esses... Em São Paulo, com a disposição de conseguir paciente, coisa assim. Né? E então vieram para mim, eu juntei as secreções e continuei essas dinamizações. E por que eu entrei nessa história? Como você falou, a gente tem um laboratório de tinturas mães e matrizes. O Brasil tem uma situação maravilhosa, assim, frente ao resto do mundo. No resto do mundo, o medicamento homeopático é industrializado. E aqui, o medicamento é feito em farmácia, né? Só que cada farmácia não pode ir atrás de enxofre para fazer o remédio sulfuro, camomila para fazer o medicamento camomila, mercúrio, coisa assim. Então, ela precisa comprar essa matéria-prima inicial. São 2 laboratórios no Brasil que fazem isso. E eu tenho um desses. Isso é um laboratório pequenininho, mas ele é chamado de indústria. Indústria farmacêutica. Imagina todas as consequências disso em termos de exigências, vigilância sanitária, tudo mais. E o outro, a mesma situação. E então, nisso, vindo para mim, eu pude disponibilizar para o país inteiro. E hoje a gente tem o Coronino espalhado no Brasil inteiro. Maravilha. E quando você conseguiu chegar nessa resposta, foi em abril do ano passado, não foi? Não, nós começamos mais ou menos em abril. Aí houve uma série de inquietações, mesmo entre os homeopatas, exatamente pela polêmica. Eu ia perguntar qual foi a reação dos homeopatas, porque uma vez que você chegou nesse resultado, você fez a divulgação ativa que você tinha esse princípio, não é? Então, qual foi a resposta da sociedade? A gente morria de medo de falar que estava fazendo isso. A gente não sabia que nome ia pôr. Põe um nome para disfarçar. Aí houveram algumas exigências, tem homeopatas que falam assim, mas vocês estão trabalhando pela igualdade, não pela semelhança, isso não é homeopatia clássica. Eu respondo, bem, a gente está em guerra, a gente não está na hora de fazer, se a gente tem um medicamento que pode ajudar um grande número de pessoas, vamos esquecer a individualização nesse momento.
Ah, mas então a gente precisa fazer duas coisas. Provar a segurança do medicamento e provar a eficácia do medicamento. Uhum. A segurança vai ter que fazer um teste de PCR no líquido, no medicamento. É um pouco absurdo, porque ele era todo feito em álcool 70, mas isto foi... E foi feito. Foi feito assim, num laboratório bem conceituado, que então... E também era muito difícil conseguir alguém. Não, eu não quero fazer PCR em mim, nem numa pessoa, eu quero fazer numa solução. Uhum. Mas conseguimos e... então, é seguro. Ninguém vai ficar doente tomando esse medicamento homeopático. E o outro aspecto... Resultados, e outro aspecto da eficácia... Na homeopatia, isso é feito através de uma coisa que chama patogenesia. Então, gerar patologia, né? Gerar doença. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que nós somos todos saudáveis e eu te dou uma coisa para tomar, extremamente diluída, né? Para mim, para você, e fazemos isso em cego. E aí você anota os sintomas que você passa a ter a partir do momento em que você toma essa substância. Todos nós anotamos e algumas pessoas se observam bem e fazem um monte de sintomas, inclusive sonhos e coisas assim, sensações e físicos. E outras pessoas já não percebem muito, mas não importa, a gente tem que fazer isso com um grupo de pessoas. E nós fizemos com 84 voluntários, muitos deles homeopatas, médicos, farmacêuticos, veterinários, dentistas. E com o Coronino, vocês fizeram esse grupo de controle de 84 pessoas? Sim, e dividimos em 3 esse grupo. Uma parte, 1/3 experimentou Coronino, recebeu todo em cego, né? Cego de quem acompanhava, da diretora da experimentação, da pessoa que tomava. Então, 1/3 recebeu Coronino, 1/3 recebeu um outro medicamento para fazer um disfarce, que o médico de Curitiba escolheu que fosse o Clorum, e 1/3 recebeu placebo. Então, ninguém sabia, só eu que sabia, porque eu enviei para as pessoas. Tá. E depois eles relataram para a diretora de experimentação, uma médica homeopata de Porto Alegre, doutora Angela Lanner, e aí tudo isso foi, então, catalogado, esses sintomas, e foi apresentado, está publicado em site, né? Esses resultados. Então, agora a gente fala assim, a pessoa sentiu isso, aquilo. Bom, isso aqui tem a ver com Covid? Né? Esses sintomas que apareceram nos saudáveis tem a ver com Covid? Se tem a ver com Covid, esse medicamento serve para Covid, que é o fundamento da homeopatia. O vírus provocou aqueles sintomas, você pode tratar fazendo medicamento do vírus. Só que o vírus só vai piorar a pessoa. Então, é uma quantidade muito pequena, você dilui, e Hahnemann percebe a dinamização, onde ele dilui, agita e mantém a ação. E desse grupo que recebeu o Coronino, eles manifestaram, quantos deles manifestaram? E eles manifestaram, de fato, os sintomas do Covid? É que os sintomas de Covid são muito amplos. Então, você tinha sintomas muito pontuais, sintomas físicos, sintomas emocionais, né? Mas o quadro, de uma maneira geral, está publicado. Está publicado num site que se chama The Other Song Brasil, com Z. A Outra Música Brasil. The Other Song é um grupo de homeopatas indianos que é representado no Brasil por esse Dr. Carlos Eduardo. Então, nesse site, você pode ler sobre esse processo todo. Então, assim foi testada a eficácia e foi testada a segurança. Aí, a partir desse momento que vocês conseguiram publicar esse trabalho, a aceitação aumentou dos homeopatas com relação a esse uso e começaram a distribuir o Coronino com qual intenção? Com a intenção de prevenção? A gente pode falar sim ou não? Mesmo assim, a gente tinha bastante receio, mas a gente estava muito ciente que nós tínhamos uma possibilidade, uma ferramenta na mão, e que as pessoas estavam adoecendo e morrendo. Então, a gente tinha que pôr para usar. Sim, justamente. Né? Então, nós 5... nossos familiares, nossos amigos, as pessoas em torno, os pacientes deles, começaram a tomar e a gente começou a observar os resultados. Eu não sei, acho que foi, eu disse que eu tenho recebido muitas manifestações, né, relatos, e eu nunca recebi um relato assim de que esse remédio me fez mal. Sim, tá? Imagino. Isso. Então, todos os poucos relatos que você teve foi positivo e nada contra a medicação em si. E né? não foram poucos relatos, não. Sim, foram bastantes. Alguns médicos, por exemplo, eu tenho
mais de 1.000 anotações, né? Eu tenho com pacientes que receberam de um médico, alguns médicos de Goiás começaram a usar intensamente, né? Então, englobando um número muito grande de pessoas. E com eles eu converso. Como é que foi o resultado? Como tem sido? Mudou alguma coisa? Eu posso falar, é lógico, a minha indicação foi a partir da minha experiência, né, de ter manifestado o Covid ano passado, logo no começo, e depois eu tratei a parte de forma homeopática e mais para frente tive acesso à medicação aqui que nós estamos conversando. A minha família, né, principalmente minha mãe, a gente divulga muito essa medicação com a esperança de que as pessoas que tenham contato com o vírus ou não manifestem ou manifestem de forma leve, que esse é o grande ponto. E eu acho que também, exatamente agora que a gente tem uma cepa nova e começa essa onda nova, que a gente tem visto uma agressividade, né, um poder de contágio e inflamação e manifestação maior, é bem importante que a gente possa pensar e refletir um pouco mais sobre a posição do coronino neste momento. Como a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco, doutora, eu peço para todo mundo continuar conectado para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que podemos fazer no momento atual, né, com relação à pandemia, com relação ao vírus e essa medicação que a gente conversa aqui hoje, sobre esse trabalho da doutora Marilis. E aí eu lembro você também, querido ouvinte, que está me acompanhando e que vai seguir na segunda parte conosco, entre em contato conosco, tá? Eu vou abrir aqui o telefone para a gente conversar, para você fazer sua pergunta diretamente para ela. E anota já o telefone, a gente fala de São Paulo, então o DDD é 11, e o telefone é 3171-0221, ou 3262-4490. Então, 3171-0221, 3262-4490. Segura aí que eu já volto, tá bom? Até já. Esse sábado, porque estamos juntinhos aqui na Vibe Mundial, conectados através dessas ondas do bem, ondas do amor, voltando para a segunda parte do Portal da Cura. Então, você que está conectando agora na rádio, seja muito bem-vindo aqui ao Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e te convido aí na próxima meia hora para a gente conversar um pouquinho sobre outros caminhos para a preservação da saúde ou para o resgate da saúde. E hoje, em especial, eu estou com a doutora Marilis de Toledo César. Ela que é farmacêutica, homeopata, e a gente está conversando um pouquinho sobre um produto, uma medicação que foi desenvolvida no ano passado para nos ajudarmos durante a pandemia com relação ao Covid em específico. Então, me acompanha aí nos próximos minutinhos para a gente poder ouvir um pouquinho mais dessa história, desse conhecimento que ela divide conosco hoje. E faça aquele convite especial também para quem ainda não conhece a AEMK, Associação Estevão e Maria Kovacic, para acessar o nosso site, conhecer essa ONG que trabalha de forma voluntária atendendo e recebendo pacientes com diagnóstico de câncer. Então, a gente trabalha com uma terapia natural, sem efeitos colaterais, desenvolvida pelo cientista Estevão Kovacic há 6 décadas atrás aqui no Brasil. E hoje nós estamos presentes em mais de 100 pontos no Brasil, e em outros 6, 7 países agora, se eu não estou enganada. Começou um novo país aí esse mês. Então, a gente tem, sim, o material disponível e bastante depoimento, bastante história ali no nosso canal do YouTube para você conhecer um pouquinho mais de quem foi o Estevão, o que é essa terapia, para você poder oferecer para as pessoas que você conhece ou até mesmo para você. É tão bom a gente, né, se munir de conhecimento, saber quais são essas histórias, quem foram essas pessoas incríveis que dedicaram a sua vida pensando no bem-estar da humanidade, né? É só uma troca entre nós e essa natureza que nos provê tanta saúde, tanta coisa boa. E a homeopatia é isso. É o caminho da gente harmonizar o nosso corpo através desses reinos que formam a nossa vida. E aqui em específico, na primeira parte, a doutora Marilis contou um pouquinho, né, do que foi a ideia do criador da homeopatia, né, de como se trabalha a homeopatia. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o coronino, né? Então, eu convido vocês que estão chegando agora, na segunda-feira, já entrar lá no meu canal do YouTube, Patrícia Kovacic, e olhar na íntegra essa entrevista, para vocês entenderem um pouquinho mais do que foi essa pesquisa. Mas agora a gente vai voltar a falar especificamente do coronino, né? E quais são as indicações dele, qual o posicionamento deles dentro de todo o leque que a homeopatia tem para nos ajudar nesse processo, doutora. Então, o coronino tem uma importância porque a gente está num momento de uma pandemia terrível, né? Mas existem outros medicamentos homeopáticos que estão sendo bastante usados na pandemia. Arsênico, umbriônia, fósforos, antimônio, vários outros, né, que
têm sido usados, quina officinalis, mas eles requerem a escolha, requerem uma individualização. Então, você vai ver num doente de Covid, quais os sintomas principais dele? São respiratórios, é a febre, está afetando o rim, está afetando, é muito mais uma questão de trombose, né? Então, em cada pessoa, você vai buscar os sintomas físicos, mentais, emocionais, e isso é muito mais trabalhoso. Então, isso é uma coisa fantástica. A homeopatia tem resultados excelentes dessa maneira, com um tratamento sério e individualizado. Mas o momento agora justifica plenamente você fazer uso de um nosódio, como é chamado, que é algo igual para todo mundo. Então, se você tem uma pessoa que você pode tratar individualmente, você pode ter resultados ainda melhores. E se não, você tem esse recurso. Eu estava te contando uma médica homeopata do estado de São Paulo, e vacinada, inclusive, com a vacina convencional, com 2 doses, e que adoeceu de Covid. E ficou muito grave. Então, o que foi determinado é que o medicamento que ajudava ela era o arsênico, que é um dos principais medicamentos. E foi o arsênico só depois de várias potências diferentes, como a gente chama na homeopatia, que fez realmente uma modificação do quadro dela e que fez com que ela saísse da Covid. Claro que, em paralelo, ela tomou medicamentos alopáticos, porque ela teve que equilibrar o quadro de saúde dela, que não era leve. E, então, assim, é uma pessoa que, apesar do coronino, não ajudou o suficiente. Talvez ela não tivesse nem sobrevivido, ajudou em parte, mas quando você chega num medicamento específico para ela, aí a reação é muito maior. Só difícil por causa da situação. Justamente, é isso que eu estou pensando aqui. Pensando no coronino, e depois a gente vai falar dessas possibilidades. Então, qual a resposta dele, ou ele versus vacina, junto com vacina. Ele é uma medicação, então, que vai ajudar a pessoa a se imunizar, né? Então, se fortalecer com relação à manifestação que pode acontecer do Covid. Porém, como você falou, todo o tratamento ele tem que ser individualizado uma vez que o paciente começa a manifestar sintomas específicos. Então, a homeopatia pode e ela vai tratar cada sintoma que cada pessoa vai manifestar de forma diferente. Então, o coronino, ele é uma das medicações, mas não é a única. Não é a única, não é mágica, ele ajuda bastante. A gente tem visto nossas equipes familiares protegidos, não adoecendo, apesar do irmão, que dormia no mesmo quarto, ter adoecido, apesar do marido ter adoecido, né? Quer dizer, só se isolou depois que a doença já estava diagnosticada, e a pessoa que tomava o coronino não adoeceu. Então, é uma proteção bastante importante, mas não é a única, e a homeopatia pode ajudar de maneira muito específica pessoas que precisam de uma ajuda maior. A questão é a dificuldade de você chegar na pessoa, de você ter acesso, de você já conhecer o histórico da pessoa também, né? Essa médica já se tratava com homeopatia, outros pacientes já se tratavam, então fica mais fácil. Mas é difícil, porque não são muitos que têm acesso à homeopatia. Não é um recurso, vou dizer, tão universal, apesar de estar no SUS, apesar de fazer parte do PNIPIC, Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Mas, às vezes, em cidades menores, você tem mais acesso do que numa cidade como São Paulo, a homeopatia no posto de saúde. Né? E sendo que, mais uma vez, né, um dos principais laboratórios que fazem as tinturas e matrizes está em São Paulo, e as pessoas em São Paulo acabam tendo dificuldade para acessar a medicação em si. A gente mora numa cidade muito grande, né? Sim. E é muita coisa, muita gente. Então, as coisas são difíceis. A questão do laboratório, só porque eu não quero deixar de falar isso, né? Então, diga-me, nos conte. É que, assim, possibilitou que hoje farmácias do país todo, às vezes as pessoas falam, como é que eu consigo o coronino em Goiânia? Nossa, tenho certeza que várias farmácias têm. Como é que eu consigo numa cidadezinha pequena do interior ter uma farmácia homeopática? É fácil, é muito fácil para ela. Sim, talvez ela já tenha. E ela pode entrar em contato direto com a farmácia da cidade dela e perguntar para o farmacêutico, para o responsável, se ele tem ou se ele teria acesso e trazer. Então, né? Esse acesso é que eu acho que foi importante.
Sim, sim, é muito importante. Acesso à informação e ao produto, é muito importante. A informação. E o que a gente está fazendo aqui é isso. Exatamente. É acessar a informação. Eu queria aproveitar e lembrar que os ouvintes que estiverem acompanhando, quiserem conversar conosco, liga aqui pra gente, você entra aqui no ar conosco, o DDD é 11, o telefone é 3171-0221 ou 3262-4490. Me ajude a entrevistar essa pessoa incrível, que é a doutora Marilis. E vamos aproveitar esse restinho aqui de conversa. Uma das coisas que eu acho que é importante, pensando na altura que nós estamos, como eu falei há pouco, né? A gente já está já há mais de um ano na pandemia, então algumas pessoas, felizmente, já tiveram acesso à vacina. Então, outras pessoas continuam e devem seguir nos cuidados, que é minimamente se expor, né? Então, se expor realmente quando necessário, segue usando o álcool em tudo, minha gente. Não economiza álcool, que realmente salva vidas, e o uso da máscara. Mas o pessoal, pensando em quem está exposto, trabalhando, está com uma família e fica preocupado com a questão de contágio da família, ou que já tomou a dose. O que pode se esperar da utilização do Coronino para essas duas pessoas? A resposta física e se pode também depois de tomar a vacina, né? É importantíssimo que continue fazendo todas as medidas de proteção. Quem já teve a doença também pode tomar o Coronino, porque a gente tem visto que tem pessoas que são sorteadas a terem mais de uma vez, né? Sim. Quem já foi vacinado com a vacina convencional pode tomar o Coronino também, porque também vemos que pessoas vacinadas podem desenvolver a doença. Manifestar a doença, então não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Também perguntam se crianças, né? No início era um absurdo falar que para dar para criança. Hoje já, infelizmente, não é tão absurdo assim. Tem que se considerar. Posso dar para gestante? Bom, espera. Se você pode diminuir o risco dela adoecer, é melhor dar um remédio homeopático, né? Do que ter um risco, se isso você pode fazer diminuir. Justamente. Tá, idosos, qualquer pessoa. Perfeito. A gente está com uma ligação aqui, né, Jean? Pode colocar no ar para mim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Quem fala? É Maria Luísa. Maria Luísa? Isso. Oi, tudo bem com a senhora? Fala da onde? Eu falo de Santo André. Maravilha. Um abraço para você que ligou aqui. Obrigada. Santo André também. Pode fazer sua pergunta. Eu ouço você todo sábado. Que gostoso. Eu via quando era só meia hora, agora passou a 5, também estou ouvindo. Ei, que maravilha. Obrigada, viu? Obrigada por me acompanhar, por acompanhar todos os convidados aqui. É uma honra te ouvir, viu? Eu acho muito importante. A gente tem que estar atualizado com as coisas boas, né? Com certeza. Eu adoro isso. Eu adoro compartilhar essas boas descobertas que eu tenho a oportunidade de encontrar na vida. Via, eu fico feliz de dividir com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço de ter essa oportunidade de estar ouvindo vocês. Ai, gostoso. Você tem alguma pergunta específica pra gente ou é só a alegria da sua presença? Eu gostaria de fazer, se for possível, 2 perguntas. Manda ver, pode sim. Vamos aproveitar. A primeira é a minha. E eu tomei a primeira dose, eu tenho 71, a minha idade, 61. Eu tomei a primeira dose da vacina e eu tive uma reação violenta. Eu tive muita dor de cabeça, muita dor no corpo, mal-estar. Dava impressão, durante a noite eu deitada, dava impressão que a minha célula estava tudo em reviravolta. O meu corpo todo estava revirando dentro de mim. Entendeu? Sim, sim. Você teve por quantos dias esses sintomas, Maria Luísa? Eu tomei na quarta-feira, que foi dia 31, daí eu tive, na noite de 31 eu já tive esse mal-estar, depois tive na quarta, depois fiquei na quinta, na sexta, no sábado começou a dar uma melhorinha, daí no domingo já estava melhor. Tá bom. Quando que foi essa primeira dose? Foi dia 31. Agora é recente. Você agora está se sentindo bem agora? Estou bem em termos, né? Porque eu tenho idade, e assim, a minha idade já... Eu tenho artrose, tenho glaucoma, tomo medicamento, né? Sim. Tenho muita dor no corpo. Quer dizer, de pessoas idosas, né? Sim, sim. Você tem que ir controlando um pouquinho tudo isso, né? Com muito carinho, com muita paciência, mas o importante agora é que você, ao menos da vacina ou da doença, você não apresente nenhum sintoma, né? Que é um pouco que a gente estava conversando aqui com a doutora Marilis, né? Que a forma com que você vai estimular seu organismo a se imunizar, por vezes ele vai manifestar alguns sintomas. Mas me fala a sua pergunta agora.
Então, eu tomo um medicamento da homeopatia, eu gosto da homeopatia, e eu tomo um medicamento da homeopatia, não vou citar nome para não ficar ruim. Eu tomo um complexo homeoterápico número 8. Tá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Complexo imunomodulador número 8. Tá. Eu tomo esse, eu não sei se agora eu estou continuando a tomar. Esse daí é para proteção. A sua dúvida é se você deve continuar tomando essa medicação, é isso? Não, eu estou tomando. Eu queria saber se a reação é a Covid. Eu queria saber, eu queria ter uma noção. Tá. Se eu comecei a ter o sintoma de Covid, ou se isso foi normal, é uma coisa da vacina mesmo. Ah, não, possivelmente é efeito da vacina. Você gostaria de falar, doutora? A gente tem visto, que chama de vacinose, não é só da homeopatia, que são efeitos vindos da vacina. E também aí a homeopatia foi chamada a colaborar, porque o que provocou o sintoma num indivíduo saudável foi a vacina, certo? Então, você vai fazer o medicamento do quê? A partir da vacina. E nós fizemos, então, com a ajuda de um colega de São José dos Campos, Ivan Teixeira, fizemos a dinamização de uma vacina e de outra vacina. Então, é um recurso também que a gente pode ter quando a pessoa sente muito mal depois da vacinação. E essa dinamização vocês fizeram para cada tipo de vacina? Para 2 só, são só 2, Tá. Que a gente tem acesso aqui, isso, desculpa. Então tá. E aí a pessoa que tem esses efeitos colaterais, então após a vacina, ela pode ter acesso a essa medicação da homeopatia para amenizar os sintomas. Exatamente. Os efeitos colaterais. Exatamente. Perfeito. Ouviu, Maria Luísa? Ouvi, que bom. Então, é um caminho bom. É um caminho bom. Onde eu posso comprar? Onde eu posso comprar? Não é tão difícil, não. Esse medicamento que você toma é com prescrição de homeopata? É com prescrição médica, de homeopata. Mas é imunomodulador número 8. Eu senti bem protegida durante, graças a Deus, minhas sobrinhas tiveram a Covid. Eu, graças a Deus, estou bem. É de médico homeopata, é isso, Bia? É de médico homeopata. Tá, você pode conversar com ele, pergunta para ele assim, se você poderia tomar o isoterápico da vacina que você tomou, porque você vai ter que tomar uma segunda dose, não é? Vou ter a segunda dose, dá para agendar já. Tá, então, se você tem um médico homeopata, converse com ele, ele vai te orientar. E aí não vai ser tão difícil de encontrar, não. Você encontra, sim. Perfeito. Isoterápico, né? Da vacina Oxford ou da vacina Coronavac. Depende da que você tomou, tá bom? Eu tomei da Coronavac. Tá bom. Tá bom. Então, obrigada, minha Flor, pela sua ligação. E qualquer dúvida, você me manda um WhatsApp aqui. Eu vou repetir meu número logo, e a gente segue conversando, tá? Eu falo no ar, fica tranquila. Um beijo grande. A gente tem mais uma ligação ainda, doutora. Quem que tá na linha já? Boa tarde. Boa tarde, doutora Patrícia. Olá, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Qual é o seu nome? Ivan. Como? Carlos. Ivan Carlos. Ô, Ivan. Eu já conversei com o senhor, Ivan? Já. Eita. Eita, tá virando meu amigo aqui da rádio, hein? Obrigada. É uma honra. Aliás, vou te dizer uma coisa. Eu tô pretendendo fazer um programa aí na Rádio Mundial que chama-se O Kit... deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui direitinho. Ô, seu Ivan. Ivan, vamos aproveitar que a gente está junto aqui nesse tempinho que é tão corrido e me fala aqui, qual que é a sua preocupação ou sua pergunta para a doutora Marilis? Me conta. Vou fazer pergunta para a senhora e para ela. Para a senhora quer saber o seguinte, antes da pandemia, quantas pessoas a senhora recebeu que tinha problemas de câncer, quantas pessoas a senhora recebia por dia no seu consultório, qual era esse diagnóstico que era feito para essas pessoas e o que levou a senhora a abraçar essa causa, né, das pessoas com câncer. E para a doutora, eu queria saber o seguinte, existe um remédio homeopático para as pessoas que têm câncer e qual é a porcentagem de cura que esse remédio teve? Tá bom.
Ivan, o meu vou responder rapidinho aqui e vou dar o espaço para a doutora dividir o conhecimento dela conosco. Primeiro, né, eu agradeço muito o seu carinho de ligar e também os elogios e títulos que você me dá, mas eu sou enfermeira de formação. Ainda não alcancei meu doutorado, mas estou nova, eu vou chegar lá, né, doutora Marilis? Mas o local, Ivan, que a gente atende os pacientes que procuram a gente com câncer, a gente costuma chamar de ponto de atendimento. Pode sim ser um consultório, às vezes quando a gente está atendendo de forma gratuita numa clínica ou no espaço médico, mas no geral, se formos considerar essas centenas de pontos, são lugares diversos que se disponibilizam de forma gratuita a atender esses pacientes. Então, o formato do espaço físico nunca é o mesmo, mas a forma de tratamento é igual. Neste ano de pandemia, a princípio, quando começou a pandemia, eu fiquei um tempo sem atender. Eu sempre ajudei atendendo os pacientes de forma voluntária num ponto de atendimento que é original lá do Jabaquara. Então, um pouquinho da minha história, por que eu entrei nessa prática, Ivan, é porque eu nasci dentro dessa família de radiestesistas. Então, quando eu falo de Estevão Kovačić, eu sou bisneta do Estevão Kovačić. E o momento que eu pude começar a receber o público para atendê-los com o diagnóstico de câncer, eu fiz isso e ainda faço na presença e responsabilidade da minha mãe, que é a Celeste Kovačić, e meu pai, Jotacir Selim. Então, cada pessoa no seu ponto de atendimento se ajusta com os trabalhadores que estão disponíveis e recebemos pessoas que estão também abertas e comprometidas a fazer essa prática, que, como eu já disse mais cedo, ela é sem efeitos colaterais e de forma gratuita a gente segue assim. Nós tivemos uma parada de algumas semanas do atendimento quando começou a pandemia. O Jotacir Selim voltou a atender no meu ponto em específico, próximo aí de 3 meses depois que iniciou a pandemia, e eu voltei ajudando ele depois de 5 meses. Então, a gente está um pouquinho defasado no controle dos números, mas registrados nesse ano, Ivan, foram mais de 120 pessoas que a gente selecionou e que estavam manifestando a doença câncer de uma forma mais grave, mais avançada, e de fato era necessário que a gente intervisse para tentar resgatar a saúde e alcançar os melhores resultados. Infelizmente, principalmente no final do ano, dessas 120 e poucas pessoas que passaram conosco, ou muitas ainda estão conosco porque não receberam a alta, o tratamento dura 1 ano, algumas faleceram ou pelo avanço da doença, ou por efeitos colaterais, entre outras situações que acontecem na história de tratamento. Então, infelizmente, é uma doença agressiva, a gente sabe. O tempo, ele realmente corre muito e a gente tenta fazer o máximo possível para possibilitar que o organismo responda a todo estímulo positivo. Tiveram, assim, algumas perdas, assim como o Covid também traz para nós, este momento que a gente corre também contra o tempo, mas eu vou te dizer que, independente da resposta física, Ivan, quando a pessoa pode passar pelo método Kovačić e ela consegue encontrar um alívio de dor ou qualquer outra resposta positiva, benefício com essa prática, já é válido esse contato, né? A gente já ressignifica muita parte na vida dela e na trajetória da doença para ela e para aqueles entes queridos, as pessoas queridas que estão próximas a ela, ali lutando, e eu não gosto muito dessa palavra, mas batalhando para o melhor resultado. Então, é uma oportunidade incrível, independente, quem me escuta, aproveitando você, Ivan, quem me escuta aqui, independente do estágio da doença, da história de tratamento que você tiver, a idade ou o tipo de câncer, independente, todos são tratados da mesma forma, tá? A ideia é que a gente possa reabilitar o organismo a responder a qualquer estímulo, mais uma vez, positivo e saudável que a gente oferecer. Então, vale a pena vocês arriscarem, procurarem o método Kovačić, acesse o site mais uma vez, eu convido vocês e conheçam um pouco mais essa história. Se fizer sentido, venham, que serão muito bem recebidos por qualquer ponto de atendimento. Agora, passando a voz para você, eu também falo bastante, viu, doutora? Falo muito, se deixar eu ficaria aqui 2, 3 horas nessa rádio. Mas voltando para você, eu gostei da pergunta dele. Existe alguma homeopatia, alguma coisa que nós possamos oferecer especificamente para pacientes do câncer? Sim e não. Porque existem medicamentos utilizados para tumores, tá? Uhum. Agora, não no sentido de que não tem uma mágica e você toma isto e você vai ficar bom. Isso é uma bobagem, qualquer homeopata com responsabilidade não vai fazer isso. Mas tem vários homeopatas que recebem doentes que, entre outras coisas, assim, podem ter um tipo de câncer. E aí ele tem que tratar. Ele deve tratar conforme os sintomas que aparecem, sintomas físicos, mentais, emocionais da pessoa. É muito pouco provável que ele vai falar, você não vai poder fazer outro tipo de tratamento. Uhum. Mas isso vai também, às vezes, do próprio desejo do paciente.
dá para tratar câncer? Dá. Dá para usar a homeopatia junto com quem está tratando câncer? Dá. Existe um livro chamado Homeopatia e Câncer, de um médico francês, de Estrasburgo, que diz que tem 10 mil tratamentos, e ele vai dando várias sugestões, como você faz uma quimioterapia, você faz uma cirurgia, se você faz cada aspecto, o que acontece no emocional, como você pode usar homeopatia, como você pode usar homeopatia para náusea, como você pode usar várias coisas assim. Então, a homeopatia oferece possibilidades? Oferece. Até mesmo um medicamento único individualizado também na teoria. Na prática, o que acontece é tratar junto, como uma medicina integrativa, uma medicina complementar. Perfeito, obrigada pela resposta, obrigada pelas indicações. Ivan, mais uma vez, obrigada pela pergunta. Fiquei honrada de você voltar a atenção para os pacientes, né, para a doença câncer, para os pacientes de câncer, né. Jean, tá tudo certo aí? 2 minutinhos aqui para a gente encerrar o programa. Voa. Eu queria deixar esses 2 minutos para você, doutora, para fazer suas considerações para esse momento atual que você está vivendo, né? Em frente a uma nova cepa, ou em frente a uma nova onda, ou vendo, né, a vontade das pessoas de se prevenir, se cuidar e preservar, né? Depois de uma live, uma colega que está vivendo em Portugal agora, uma farmacêutica também, ela começou a chamar alguns colegas e falar assim, nós precisamos fazer alguma coisa, eu não consigo levantar da cama de manhã, saber que vão morrer 3 mil pessoas, né? Aí no Brasil, brasileira, mas que mudou-se para Portugal. E aí a gente está trabalhando nesse grupo de homeopatas inconformados e tentando fazer alguma coisa. Então, esse fazer alguma coisa passa pela divulgação da homeopatia como possibilidade. O que a homeopatia pode fazer? Como a homeopatia pode arrumar um espaço? Mas a homeopatia não tem pesquisa. Sim, não tem, mas não é muito fácil você conseguir verba na nossa área e muito menos você conseguir aceitação em comitê de ética para ter aprovação, você conseguir bolsa, você conseguir recurso financeiro para pesquisa em homeopatia. Mesmo assim, tem pesquisa, a gente faz mágica, os pesquisadores homeopatas são incríveis, fantásticos e pagam, sem dúvida alguma, para trabalhar, né, para pesquisar. Então, na divulgação, na pesquisa, na questão da prevenção, né? E tem alguns homeopatas que falam assim, a minha parte, o que eu estou fazendo é tratar pessoas. Trato gratuitamente. Se as pessoas chegam, me ligam e querem atenção, querem um cuidado, querem uma consulta, eu faço. Então, é isso que a gente está se propondo a fazer, estamos organizando isso, na medida do possível, tentando atrair também pessoas que nos ajudem com a coleta de dados, com desenhar, fazer uma modelagem dessas possibilidades. E a gente está trabalhando nisso e eu te agradeço por estar aqui divulgando a possibilidade de homeopatia, né? Agradeço a todos que têm participado disso. A gente, sem dúvida alguma, tem perdido. Mesmo ontem a colega perdeu o seu médico homeopata, infelizmente. Então, assim, a homeopatia não é mágica, é um recurso a mais, mas não é mágica. E Eu até aproveito para mandar um grande abraço. Essa semana eu recebi notícias de muitas pessoas, inclusive jovens, doutora falecendo. No intervalo de 10 dias, eu recebi a notícia de 3 pessoas de 40 anos que faleceram, próximos da família. Então, a todos aqueles que estão passando por isso, de forma direta, com alguém adoecido ou que perderam alguém, sintam-se beijados, abraçados, amparados por nós. Coloco o seu nome aqui no meio, doutora. Então, contem conosco nessa caminhada. Agora, na reta final mesmo do programa, como a gente faz para acessar você, os homeopatas inconformados, ou entrar em contato contigo? Passa seu contato para a gente. Posso, sim, sem problema. Amarilis, AMARILYS, @hncristiano.com.br. Infelizmente, eu sou toda ótimo. Profissional. Se vocês tiverem dificuldade para acessar as informações da doutora Amarilis ou desejarem mais alguma informação, me escrevam também. Os meus canais digitais eu respondo todos. No Facebook, no Instagram é Patrícia Kovacic. O meu WhatsApp é 11 95595 5465 95595 5465. Doutora Amarilis, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Jean. Obrigada, Vibe Mundial. Obrigada a vocês, ouvintes, que me acompanham todos os sábados. Espero vocês mais uma vez para uma conversa boa. Semana que vem, às 17 horas, aqui no Portal da Cura. Um beijo grande no coração. Até lá.